Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que é muito tabu, que é a sexualidade masculina. Desempenho sexual masculino, algo que é muito comum ter dificuldades, as pessoas me procuram muito para falar sobre isso. Eu sempre quis falar sobre esse assunto, ficava me perguntando qual a melhor maneira de abordar, e a verdade é que, assim como no consultório, não tem uma maneira certa, é chegar e falar sobre o assunto. Então, se prepare que eu vou falar algumas questões sobre sexo e masculinidade. As duas principais questões, dificuldades que aparecem em termos de dificuldade sexual no homem é a ejaculação precoce, atualmente também está sendo chamada de ejaculação rápida, e disfunção erétil, que é brochar ou não conseguir ter a ereção. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas duas questões só para conceitualizar melhor. A dificuldade de conter a ejaculação ou de não conseguir segurar é uma dificuldade muito comum, acontece em muitos homens e eu atendo muito essa questão também, mas não tem um tempo limite, não tem um tempo certo para falar quanto que é ejaculação precoce, quantos minutos, quantos segundos, não existe. Isso tem muito a ver com a percepção do homem, se ele está satisfeito ou não, e da mulher. Então às vezes o homem até pode estar satisfeito, a mulher não vai estar, né? Ou o parceiro sexual, que também não precisa de ser necessariamente uma mulher, pode ser outro homem, né? E se outra pessoa não estiver satisfeita com isso, então também pode se considerar uma ejaculação rápida, desde que a pessoa que está tendo a ejaculação se sinta desconfortável com isso. Então às vezes ela está até de boa, mas aí outra pessoa se queixa e ela começa a ficar incomodada com isso. E a disfunção erétil, que é a dificuldade de ter ereção, é diferente da impotência. A impotência é quando a pessoa não consegue ter ereção de uma maneira crônica, talvez até por uma dificuldade fisiológica. Mas a disfunção erétil, episódios de disfunções erétil, não é um problema a ser chamado de impotência. É só que às vezes naquele momento a pessoa não consegue ter a ereção. Tanto a ejaculação rápida quanto a disfunção erétil, ela vai fazer parte da vida do homem. Os homens não vão falar isso, não vão assumir, né, em especial quando estiver falando na roda de amigos, falar que nunca aconteceu com eles, mas a verdade é que todo homem em algum momento da vida vai ter episódio de ejaculação rápida ou de disfunção erétil. Se não teve ainda, pode se preparar que você vai ter. Isso é normal, porque os homens, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles não são máquinas, então algumas vezes acontece de não conseguir ter ereção ou de não conseguir segurar a ejaculação rápida. A ejaculação rápida ela tem muito mais a ver até com a idade, quando a pessoa está iniciando a vida sexual dela e ainda não entende muito bem aquilo, o estímulo, a sensibilidade é muito grande, então é uma dificuldade maior até de controlar. E a disfunção erétil tem a ver com a idade, mas geralmente é uma idade avançada. Só que muitos jovens em algum momento pode ter por outras questões que não seja necessariamente uma questão da idade, ok? Uma coisa que está muito associada tanto à ejaculação rápida quanto à disfunção erétil é a ansiedade. É engraçado, né? Porque a disfunção erétil ela tem a ver com não conseguir ter ereção. Então a falta do estímulo, vamos falar assim. E a ejaculação rápida tem a ver com estímulo demais, excesso de estímulo. Mas a ansiedade pode desencadear tanto o excesso de uma coisa quanto a falta. Então a pessoa que entra para uma relação sexual ansiosa, né, o homem que vai para a relação sexual, ele sente quando ele está ansioso, ele pode tanto ir rápido demais ou às vezes nem conseguir ter a ereção, e isso é normal, é uma ansiedade. A ansiedade pode ser desencadeada por uma série de fatores que tem a ver com o relacionamento, com a pessoa, né, com quem ele está se relacionando, com a circunstância, às vezes com questões fora da relação sexual, do relacionamento, pode ter a ver com o trabalho, com outras questões associadas à vida da pessoa. Uma coisa importante que tem que saber diferenciar, em especial no caso da disfunção erétil, é se é uma causa orgânica, fisiológica, ou se é uma causa psicológica. 90% das causas de
tanto de disfunção erétil quanto de ejaculação precoce, a ejaculação até um pouco mais, tem a ver com a parte emocional. 90% tem uma causa emocional, ou seja, a pessoa, o homem, não tem um problema fisiológico, físico, mas sim uma questão emocional a ser trabalhada. Em relação a medicações, não existe medicação para ejaculação rápida. Alguns urologistas, alguns médicos usam isso, mas na verdade é meio que um jeitinho, assim, vamos falar, né? Um improviso, porque na verdade eles usam uma medicação, por exemplo, antidepressivos, que tem um efeito secundário de retardar a ejaculação, mas é um ganho muito pequeno em comparação aos efeitos colaterais da medicação no dia a dia da pessoa, em outras questões, porque a pessoa está tomando um remédio que não é para aquele problema, né? Então, muitas vezes não funciona. Geralmente o que funciona é um trabalho psicológico, um trabalho emocional, um trabalho no relacionamento da pessoa. Em relação à disfunção erétil, né, já existem remédios específicos para manter a ereção. Funciona, tem casos que realmente é necessário, mas tem que tomar cuidado, porque muitos jovens às vezes usam isso achando que vai melhorar a qualidade do relacionamento sexual, do desempenho sexual, e às vezes se tornam dependentes disso. Uma coisa importante a se falar é que em muitos casos que eu já atendi, jovens ou mais velhos, a pessoa usa a medicação para ter a ereção, manter a ereção, e mesmo assim, se ela não estiver emocionalmente tranquila ou apta, o remédio não faz efeito. Então ela usa a medicação para ter ereção e mesmo assim o remédio não faz efeito, para a gente ver o tanto que o componente emocional no desempenho sexual do homem e da mulher, mas a gente está falando do homem, né, é realmente muito importante, é primordial. Eu costumo dizer que o problema de desempenho sexual, seja no homem ou na mulher, não é um problema só da pessoa. Então às vezes o homem chega lá muito mal, é uma questão até porque a gente está uma cultura machista. O homem chega com a autoestima muito baixa, falando do problema dele, muito preocupado em resolver. E por que está acontecendo com ele, ele acha que o problema é só dele. Mas na verdade, quando tem um problema a nível sexual, do desempenho sexual, e que não é uma constatação fisiológica, uma causa fisiológica, é mais emocional, e a maioria das vezes é emocional, eu costumo dizer que o problema não é só de uma pessoa, o problema é do casal. É claro que isso quando a pessoa tem uma parceria fixa. Porque quando ela não tem, quando ela é solteira, ela tem vários relacionamentos sexuais casuais, aí já é uma outra história. Inclusive a pessoa que tem uma parceria fixa, que tem uma relação sexual, né, e tem uma proximidade com a outra pessoa, um contato, um convívio, o prognóstico do tratamento é muito melhor, tem muito mais chance de dar certo, da pessoa desenvolver habilidades, né, para melhorar o desempenho sexual. Então a parceria fixa, ela promove, ela beneficia quem quer melhorar isso. E quem tem relacionamentos mais casuais é mais difícil mesmo. Mas é como eu disse, geralmente o problema está no relacionamento, tá? Um problema é a responsabilidade dos dois. É a responsabilidade do homem e responsabilidade da mulher, né? Independente em quem apareça o problema. E é interessante porque justamente a solução não depende só de um. Quando a gente vai trabalhar essas questões de relacionamento sexual, da qualidade da relação, do prazer, né, do desempenho, tem que ter as duas pessoas, porque se tiver só uma fica muito mais limitada. E aí eu vou falar aqui de 2 segredos, olha que interessante, né? Eu já vou entregar aqui de bandeja 2 segredos para melhorar a relação sexual, e não são 2 segredos básicos, não são 2 segredos secundários, são os 2 principais segredos. E às vezes vai parecer tão óbvio que as pessoas nem acreditam, né? Porque muita gente, por exemplo, muito homem fica procurando remédio, fica procurando esses tratamentos na internet, esses produtos, né? Pozinho, chá de não sei o que, e tenta de tudo, e compra programas na internet que explica técnicas, etc. Tem coisa que ajuda? Sim, contribui, mas nenhuma dessas coisas resolve o problema. O que geralmente resolve, que é o mais interessante, são as coisas óbvias, e as pessoas às vezes vão procurar a solução em algo, sim, nada a ver, miraculoso, né? Quais são essas 2 questões? Primeiro, comunicação entre o casal. A comunicação não só resolve problemas afetivos, problemas do dia a dia, cotidianos, como também ela ajuda a ultrapassar as barreiras, os desafios nas relações sexuais, porque muitas vezes é uma questão de falar o que se gosta, se conhecer o outro, saber o que o outro quer. E aí é um entrosamento que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, não é uma conversa que resolve isso, são várias,
mas vale a pena. E a segunda coisa que tem a ver com a comunicação é a intimidade. O casal que não tem intimidade, dificilmente ele vai ter uma relação sexual saudável, uma relação sexual satisfatória ou em um nível de qualidade que eles poderiam ter. Aí você vai perguntar assim, mas como assim? Existe casal que está casado, que transa e que não tem intimidade? Existe demais, né? Por incrível que pareça, existe demais. Então essa é uma coisa importante que às vezes a gente tem que trabalhar na consulta também para a pessoa desenvolver. Tudo isso que eu estou falando são coisas que eu já atendi, já testei, funcionou. Não é simples, não é mágica. Como eu disse, não tem remédio e também não tem uma conversa que vai resolver. A pessoa precisa se esforçar, mas o caminho é esse. Beleza? Esse é um tema super tabu, né? Infelizmente, algo que é uma das coisas mais comuns e talvez uma das mais importantes da vida, da existência das pessoas, que é a relação sexual. Muitas pessoas procuram e procuram ter com frequência e com qualidade, mas muitas vezes temos objeções de falar sobre isso. Eu já costumei falar sobre isso, falo tranquilamente sobre essas questões no consultório. A pessoa chega, às vezes um pouco tímida, outras não tanto, e a gente vai falando, eu vou usando a linguagem da pessoa e a coisa flui. E é muito legal poder falar sobre isso, porque é algo realmente que as pessoas prezam e é bom poder ajudá-las a desenvolver soluções para isso. Beleza? Então é isso aí. Se você tiver algum comentário, se você tiver alguma pergunta, pode mandar inbox, né? Eu sei que provavelmente esse vídeo é um vídeo que muitas pessoas vão assistir, mas talvez nem tantas vão interagir com ele, vão comentar ou vão curtir. Mas se você quiser curtir, comentar, coloca aí, manda inbox, que a gente vai desenvolvendo um diálogo. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima.